E aí, galera, um prazerzão ter vocês nessa aulinha. Quem é aluno do Cavalcante, já está em casa, é bem-vindo. Você que ainda não é nosso aluno, chega mais, vamos lá. Vai ser uma aula muito legal. A gente vai falar da competência 2 do Enem. A gente está gravando essa aula aqui na nossa unidade de Piratininga. A gente tem uma parceria com o curso Valente. A descrição e o link estão aí na sequência. Detalhe importante, você precisa se inscrever no nosso canal, você precisa clicar no sininho e, claro, dá um like aí. Sei que você vai gostar desse vídeo. Vamos nessa? Você sabe que o Enem é composto por 5 competências e a gente vai falar hoje da competência 2, tá legal? Essa competência 2, ela é dividida em 3 partes. Então, vou dividir a competência 2 em 3 partes para você. A primeira parte é a compreensão do tema. Então, a prova quer saber se você entendeu bem o tema. Isso tem a ver com interpretação. Você tem que interpretar bem. Depois a gente faz um vídeo mais específico sobre isso. Mas é claro, né? Ler a frase da prova, sublinhar as palavras, dar uma pensadinha, dar uma refletida. Legal? Claro que nisso tudo, em algum momento, você vai ter que ler a coletânea. Tem uma dica legal aí, que é não ler a coletânea de cara. Essa dica é bem bacana. Então, você vai ler o tema, vai anotar suas ideias e só depois vai ler a coletânea, para você não ficar tão influenciado pela coletânea. Mas um dia a gente faz um vídeo específico sobre essa primeira parte da competência 2. A gente está falando da competência 2 do Enem, beleza? E um dia a gente faz um vídeo sobre essa primeira parte, que é a análise do tema. Mas detalhe importante, tem que analisar bem o tema. Se fugir completamente do tema, isso aqui pode zerar a sua redação. Então, você tem que tomar muito cuidado para não zerar a redação fugindo do tema. E, claro, tangenciar o tema diminui também a sua nota. Então, estou falando da competência 2, ela é dividida em 3 partes. A segunda parte tem a ver com o gênero cobrado pela prova. Então, a prova quer, e você já sabe que ela quer o texto dissertativo. É o texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Bacana? O que isso quer dizer? Se o aluno escrever um outro gênero, se o aluno fizer ou construir um outro gênero, se o aluno escrever uma carta, se o aluno fizer um poema, ele foge desse quesito. A competência 2 está preocupada se o seu texto é dissertativo, argumentativo em prosa. Se não for, também pode o quê? Zerar. Se o aluno utilizar um outro gênero, ele pode zerar a competência 2 e zerar a sua prova inteira. Então não pode escrever carta, não pode fazer poema. Claro, você que está estudando, você já sabe disso e não vai vacilar. Beleza? O que é esse texto dissertativo, argumentativo em prosa? É um texto que argumenta, utiliza parágrafos, então o seu texto tem que ser construído em parágrafos. A gente entende que o mais viável são 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Claro, em prosa quer dizer que você vai utilizar toda a extensão da linha, você só vai mudar de linha se acabou a linha ou se você deu ponto parágrafo. Diferentemente de um poema que acabou o verso, você muda de linha, mesmo se você ainda tivesse mais espaço, você respeita o tamanho do verso. O detalhe da dissertação é que você precisa escrever por toda a extensão da linha, e aí, se chegar no finalzinho, você tem que fazer separação silábica, tem que estudar separação silábica, ou, se der ponto parágrafo, aí você muda de linha. Então, você tem que respeitar o tema, você tem que estar dentro do texto dissertativo, e aí vem o terceiro item, que é o objetivo dessa nossa aula de hoje. O terceiro item é sobre a sua redação se relacionar com outras áreas do conhecimento. Então, você precisa relacionar o tema proposto pela prova com outras
áreas do conhecimento. Claro que isso depende de uma boa análise do tema, percebe? Então, o seu tema pode se relacionar com outras áreas do conhecimento e a prova do Enem quer isso. A prova do Enem quer que você, na redação, dialogue com outras áreas do conhecimento. E aqui eu vou te dar 4 áreas bem legais para você estudar e se preparar para a prova. Vamos lá? Olha só, vou mostrar 4 aqui para você, hein? A gente pode trabalhar com fatos históricos. A gente pode trabalhar com citações. A gente pode trabalhar com fatos jornalísticos. E a gente pode trabalhar com dados estatísticos. Bacana? Citações têm a ver com frases, filmes, livros, etc. Fatos jornalísticos têm muito a ver com atualidades. E depois a gente pode tirar um tempo para falar mais especificamente sobre estes aqui. O que eu quero abordar com você? O detalhe dos fatos históricos. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre fatos históricos. É a dica do nosso videozinho de hoje. O que eu quero mostrar para você em relação a fatos históricos? É muito comum que você tente relacionar o tema do Enem com algum fato histórico. Isso vai ser muito bacana para a prova. Então, já estou te dando a dica. Estude fatos históricos. Pense em assuntos possíveis para a prova. A prova pode estar numa questão mais de questões ambientais. Então, estuda fatos históricos de questões ambientais. A prova pode estar ligada a temas vinculados a preconceito. Fatos históricos ligados a preconceito. A prova pode estar vinculada a temas da área de saúde. Estude fatos históricos ligados à área de saúde. Vai fazendo uma listinha aí para você estudar. Beleza? Claro, né? No Cavalcante, você tem muitas dessas listas, né? No Cavalcante, você já vai ter tudo bem esquematizado aí para você, mas você que é nosso convidado, está recebendo essas dicasinhas legais para você aplicar na sua redação. Qual o detalhe que eu quero destacar para você em relação a fatos históricos? Cuidado para não usar um fato que seja clichê. Legal? Essa é a dica que eu tenho para você agora. Então vamos lá, João. Peguei um tema de prova e o tema da prova ele me encaminha para abordar fato histórico ligado ao nazismo. Então, peguei o tema da prova e pensei assim, poxa, dá para trabalhar com a questão do nazismo, né? Teve uma vez que o Enem cobrou assim, o desafio de se conviver com as diferenças. Poxa, o desafio de se conviver com as diferenças tem a ver com preconceito. E aí, então, eu vou usar a temática do nazismo, vou abordar a questão do nazismo na minha redação. Mas, gente, para pensar, nazismo, e realmente é um tema histórico relevante, realmente é um tema histórico importante, mas nazismo vai ser clichê. Todo mundo vai pensar em falar de nazismo. Nazismo vai ser clichê. Qual é a minha dica para você? Você vai desistir de falar de nazismo? Não, você vai dar um passo além. Você vai dar um passo para frente. Olha o que eu quero te mostrar. Em lugar de falar do nazismo, pura e simplesmente, e trabalhar na sua redação no mesmo assunto que milhares de candidatos vão trabalhar, porque muita gente vai pensar em nazismo, porque nazismo é clichê, a minha dica é a seguinte, tente sair um pouco aqui do mero fato histórico. Vê se você conhece algum filme sobre nazismo, se você conhece alguma série sobre o nazismo, se você conhece algum livro sobre o nazismo, e aí você, em lugar de falar tão diretamente sobre o nazismo, você abordaria um desses aqui. Ah, filme, João, eu lembro da Lista de Schindler. Poxa, um filme bem bacana, emblemático, que vai abordar a questão
do nazismo. Só que aí, falando da lista de Schindler, você não está caminhando da mesma forma que milhões de alunos vão caminhar. Percebe a ideia? A gente pode usar, né, esse tipo de artifício numa introdução, a gente pode usar esse artifício em algum dos nossos desenvolvimentos, isso você aprende aqui no Cavalcante. Então, vamos supor que fosse uma introdução. Milhões de alunos vão começar com a introdução sobre nazismo e você vai começar a sua introdução falando sobre a lista de Schindler, ou falando sobre o filme O Pianista, ou enfim, um outro filme que você conhece sobre nazismo. Então você pulou do mero fato histórico e foi para a citação, é a citação combinada ao fato histórico. Você está relacionando a sua redação, o tema da prova, com outras áreas do conhecimento. Você está pegando um filme. João, um livro. Poxa, tem vários, né? Mas aí você lembrou do livro O Diário de Anne Frank. E aí você tematizou a questão do nazismo, mas começou sua redação ou trabalhou o desenvolvimento de uma maneira bem diferente do que a grande maioria dos alunos. Percebe? O nazismo é um tema importante. O nazismo é um tema que precisa ser abordado, mas eu vou abordá-lo de uma maneira diferente. Ah, João, lembrei do livro A Menina que Roubava Livros. E aí eu citei isso, então, na minha introdução, para pegar a temática do nazismo, para criticar lógicas vinculadas ao nazismo que tenham a ver com o meu tema. Parabéns, você então usou algo diferente da maioria dos alunos que estavam fazendo a prova. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Manda um like aí, se inscreve no canal, clica no sininho. Galera, a gente se vê numa próxima. Valeu!